Olá a todos, meu nome é Caio Batista e este é o Apostolado, o canal Continuismo de Sempre. Hoje nós iremos falar sobre a última polêmica do momento. Uma polêmica que, na verdade, nem deveria ser polêmica, mas se tornou uma polêmica porque, na bolha tradicionalista da internet, tudo que vem da Igreja Católica se torna polêmica. Hoje nós iremos comentar a nota sobre os títulos marianos que a Congregação para a Doutrina da Fé, ou melhor, o Dicastério para a Doutrina da Fé, lançou recentemente, falando sobre os títulos de Nossa Senhora, entre eles o de Corredentora e o de Medianeira de todas as graças. Muita gente fazendo alvoroço na internet. Antes mesmo de lançar oficialmente a nota, teve perfis que publicaram com exclusividade que supostamente Roma iria rejeitar, né, os títulos de medianeira, de corredentora, e causando muita confusão, né, na cabeça das pessoas que nem tinham ainda tido acesso ao documento. E nós já vimos hoje, por exemplo, estou gravando esse vídeo aqui na madrugada do dia 5, né, já não é mais do dia 4, mas praticamente hoje nós vimos pessoas que nem leram, eu vi isso no meu perfil, pessoas que nem leram o documento já vieram criticar. Não leram trechos do documento, não leram o documento, ou só viram manchetes e vieram fazer críticas, e muitas vezes críticas que não estavam fundamentadas na realidade. Ou seja, nós temos um grave problema aqui no mundo católico, né? Na Igreja Católica hoje. Muitas pessoas querem dar pitacos de opiniões sobre aquilo que elas não conhecem absolutamente, né? Bom, eu separei alguns pontos aqui para comentar com vocês e eu vou analisar o documento simultaneamente aqui. Claro que eu não vou analisar o documento inteiro, né? Eu sugiro que vocês leiam o documento, que não é tão grande, tá? Assim, coisa de 2 horinhas de leitura direta você termina o documento, no máximo. E eu separei os principais pontos, tá, para comentar com vocês. Deixa eu abrir aqui o documento para a gente já ir direto ao ponto, tá? Vamos lá. Bom, aqui, como vocês podem ver, nós temos o documento Mater Populi Fidelis, nota doutrinal sobre alguns títulos marianos referidos à cooperação de Maria na obra da salvação. Tá? E aqui para baixo você tem a apresentação desse documento. E a apresentação aqui num determinado momento, ela vai dizer o seguinte, olha, o texto, ao mesmo tempo que esclarece em que sentido são aceitáveis ou não alguns títulos e expressões referentes a Maria, propõe-se aprofundar nos adequados fundamentos da devoção mariana, precisando do lugar de Maria em sua relação com os fiéis, à luz do mistério de Cristo como único mediador e redentor. Isso implica uma profunda fidelidade à identidade católica e, ao mesmo tempo, um particular esforço ecumênico. Bom, quando o documento cita o esforço ecumênico, nós já conseguimos ouvir audivelmente nos nossos ouvidos os berros tradicionalistas, né? Tá vendo? Olha aí a prova de que o Vaticano está dizendo que Nossa Senhora não é corredentora, ele está retrocedendo na doutrina católica por covardia diante dos protestantes. O Vaticano fez esse documento para agradar os protestantes, por causa do ecumenismo do Concílio Vaticano II. É isso que nós ouvimos, tá? É isso que eu ouvi de algumas pessoas. Só que, perceba,
exatamente o diálogo ecumênico que vai trazer luz à doutrina católica. Eu falo como protestante que fui. Eu fui protestante durante toda a minha vida. E não há problema algum o documento Mater Populi Fidelis ser também um esforço ecumênico. Exatamente porque, na cabeça de um protestante, conceitos que para nós católicos são básicos, como Mãe de Deus, virgindade perpétua, a santidade de Maria, é uma coisa básica, né? Para o protestante é um bicho de sete cabeças. E o diálogo ecumênico, como bem ensina o Concílio Vaticano II, ele não vem alterar a doutrina. Ele não vem minimizar a doutrina. Ele não vem anular a doutrina. Pelo contrário, ele vem explicar a doutrina, esclarecer a doutrina. Existem muitos pontos entre nós, os protestantes, que é apenas uma pequena má interpretação que nos separa. É uma pequena discordância que muitas das vezes não está de acordo com a verdade. Eu vou dar um exemplo, né? Os protestantes acreditam, muitas das vezes, que quando nós falamos de Maria, Mãe de Deus, nós estamos dizendo que Maria criou a natureza divina de nosso Senhor Jesus Cristo. Que ela deu início à natureza divina de Jesus. Isso é um absurdo. Qualquer católico médio sabe que isso é um absurdo. Mas na cabeça de um protestante, é isso que ele entende quando nós dizemos que Maria é mãe de Deus. Quando nós dizemos que Maria nasceu imaculada, sem a mancha do pecado original, na cabeça do protestante ele entende que nós estamos dizendo que Maria não foi salva, que ela não precisou de um salvador. Para nós católicos isso é absurdo, mas para a cabeça de um protestante que não conhece nada da fé católica, e o que conhece é distorcido pelos maldosos, isso é o que ele entende quando nós falamos que Maria nasceu sem pecado. Então, quando nós falamos que Maria é corredentora, que é medianeira de todas as graças, que são títulos ainda mais complexos, porque são um desenvolvimento dos próprios dogmas, né? Na cabeça de um protestante, isso soa ainda mais absurdo. Então, o diálogo ecumênico, ele visa esclarecer esses pontos, ou seja, não negar as verdades. Nós vamos ver aqui que o documento ele não nega essas verdades de fé. Ele esclarece. O documento diversas vezes vai reafirmar Jesus como o único mediador, Jesus como o único redentor, Jesus como o único salvador. Por quê? Para nós católicos isso é uma obviedade. Mas para os protestantes, quando eles ouvem o termo cooperadora na redenção, ou corredentora, ou medianeira, mediadora, eles já acreditam que nós estamos colocando Maria no lugar de Jesus. Então, o documento Mater Populi Fidelis, ele é um esforço ecumênico exatamente para esclarecer que quando nós falamos de Maria como medianeira, nós não estamos usurpando o lugar do único mediador. Quando nós falamos que Maria cooperou na salvação da humanidade, nós não estamos usurpando o lugar do único redentor. Isso para nós católicos é muito óbvio, é muito claro, meu Deus. Mas para os protestantes não é claro. E o esforço ecumênico do documento consiste exatamente em explicar com clareza teológica, o que o documento vai fazer muito bem, os limites e os significados dos títulos marianos. Ok? Então, vamos prosseguir. Vamos dar continuidade aqui. Aqui eu estou gravando ao vivo, não vai ter recorte. De vez em quando eu vou dar uma paradinha aqui, tá?
Bom, vamos lá. Então vamos direto para os pontos que eu separei para conversar com vocês. Logo no início, nós vamos ter aqui, a partir do parágrafo 4, o tema: a cooperação de Maria na obra da redenção. Do parágrafo 4 ao parágrafo 15, o documento vai falar somente sobre a cooperação de Maria. E a partir do parágrafo 16 também. Ou seja, do 4 ao 16, o documento vai explicar teologicamente o que significa Maria cooperar na redenção, na salvação da humanidade. E o documento vai afirmar essa doutrina. Veja, o documento não nega que Maria cooperou na redenção. Pelo contrário, o documento reafirma essa verdade. Eu vou ler pequenos trechos aqui com vocês, olha. Parágrafo 5. A participação de Maria na obra salvadora de Cristo está atestada nas Escrituras, que apresentam o acontecimento salvador realizado em Jesus Cristo como a promessa nos escritos veterotestamentários e como realização no Novo Testamento. Aí fala aqui de Maria como nova Eva, né, prefigurada em Gênesis 3,15, que é a mulher que participa da vitória definitiva contra a serpente. Fala de Maria como a mulher do Calvário. Fala de Maria nas bodas de Caná, né? Ou seja, vai defender, dentro da tradição da igreja, dentro das Sagradas Escrituras, que Maria participou ativamente na obra da redenção. Parágrafo 13, né? A cooperação de Maria com o Filho na obra da salvação foi exposta pelo magistério da Igreja, como diz o Concílio Vaticano II. Consideram com razão os santos padres que Maria não foi utilizada por Deus como instrumento meramente passivo, mas que cooperou livremente pela sua fé e obediência na salvação dos homens. Essa associação de Maria está presente tanto na vida terrena de Jesus, concepção, nascimento, morte e ressurreição, como no tempo da igreja. Veja, não preciso ler mais nada aqui para vocês, né? Então, nós vemos que o documento reafirma categoricamente a participação, a cooperação de Maria na obra da redenção. E quando nós falamos sobre o título medianeira, ou melhor, quando nós falamos do título corredentora, o que significa na teologia dos doutores, na teologia de alguns papas que falaram desse título, o que significa o termo corredentora? O termo corredentora ele é um termo ambíguo que a gente pode entendê-lo de forma verdadeira ou de forma falsa, correta e incorreta. O prefixo co, né, muitas das vezes está relacionado a alguém que coopera com algo, mas também pode estar relacionado a alguém que trabalha no mesmo nível em alguma situação. Então, por exemplo, nós temos o copiloto. O copiloto, ele é tanto piloto quanto o piloto principal. Ele não é menos piloto que o outro piloto. Então, nesse sentido, o copiloto, ele está em pé de igualdade com o piloto. Ele não é diferente. Ele não é desigual. Né? Ele tem a mesma função, o mesmo poder que o piloto. Agora, quando falamos de coordenador, é alguém que coopera com a ordem. Né? Ou seja, em outros contextos, o prefixo co está relacionado com cooperação. Em alguns outros contextos, está relacionado não só com cooperação, mas também com uma cooperação igualitária. Né?
Então, o que corredenção não significa quando falamos de Maria? Corredenção não significa que ela é redentora junto de Cristo. Ou ela é redentora com Cristo. Ou ela é redentora no lugar de Cristo. Ou ela é uma redentora a mais, que acrescenta a redenção de Cristo. Não. Isso é completamente falso. Quando nós falamos de corredentora, no entendimento tradicional da igreja, isso significa que Maria é cooperadora ativa na obra da redenção, como o próprio documento Mater Populi Fidelis acabou de mencionar no seu parágrafo 13, citando o Concílio Vaticano II. Então perceba que o documento Mater Populi Fidelis não está anulando a doutrina da cooperação da Virgem Maria na obra da redenção, pelo contrário, está reafirmando. O problema não consiste na doutrina da cooperação de Maria na redenção. O problema consiste no termo corredentora. O termo, ele pode ser entendido, como eu disse, de forma correta ou de forma incorreta. E quando ele é dito sem muitas explicações, dá-se uma grande margem para uma compreensão incorreta do termo. Muitos católicos e não católicos, quando ouvem o termo corredentora, compara Maria a uma redentora no mesmo nível de Cristo, por falta do conhecimento teológico prévio que é necessário para discernir esse título. Ou seja, o problema que será abordado nesse documento não é a doutrina da cooperação de Maria na obra da redenção, mas é a oportunidade ou inoportunidade, a circunstância em que o termo corredentora ela se torna boa ou ruim. Como esse termo ajuda ou prejudica a devoção à Nossa Senhora. Então, esse é o primeiro ponto que nós temos que destacar. Não se mudou nada, absolutamente nada, da doutrina em relação à cooperação da Virgem Maria com Cristo na salvação. O que São Luís Maria Grão de Montfort fala no seu Tratado da Verdadeira Devoção, o que Santo Afonso Maria de Ligório fala no seu livro Glórias de Maria, que estou aqui, ó, os dois livros, de São Luís e Santo Afonso, que eu tenho, li, que são os meus livros preferidos, não foi anulado. O católico ele pode continuar lendo os livros dos santos, de Santo Afonso, de São Luís, e pode continuar reproduzindo a mesma doutrina, que é uma doutrina aprovadíssima pela Igreja. Agora, a questão toda é a seguinte: como não se trata de dogmas, mas de uma extensão, de um desenvolvimento orgânico das realidades dogmáticas presentes nos dogmas marianos, ou seja, os dogmas marianos, no seu desenvolvimento teológico, abrangem certas coisas, certas compreensões sobre o papel de Maria, que a medianeira de todas as graças e a corredenção tentarão responder da melhor forma possível. Porém, como não se trata de um dogma, os termos utilizados, mediadora, medianeira, corredentora, eles não são canonizados. Isso significa que eu posso alterar os termos sem mudar a doutrina. Por exemplo, vamos dar um exemplo prático aqui. Quando Maria foi declarada imaculada desde a concepção, o termo canonizado foi o termo Imaculada Conceição. Porém, vamos supor que antes do dogma ser proclamado, o Papa não quisesse utilizar esse termo, mas quisesse utilizar o termo
incorruptível, a conceição incorruptível da Virgem Maria. Ele estaria falando a mesma verdade usando termos diferentes. O Papa poderia mudar, antes de proclamar o dogma, o termo Imaculada Conceição para Incorruptível Conceição da Virgem Maria, que seriam sinônimos nesse contexto. Entenda? Então, aqui não se trata de negar a cooperação da Virgem Maria na redenção, mas se trata de dizer, será que o termo corredentora é o melhor termo? Ou nós podemos usar outro termo mais claro? Entende? Então, não é errado, não é pecado quem usou o termo corredentor até hoje. Mas a igreja está propondo, na sua orientação teológica, que se utilize um termo mais claro. Inclusive, isso ajudará, querendo ou não, para um desenvolvimento melhor dessa doutrina, né? E quem sabe, algum dia poderemos vê-la como um dogma proclamado. Mas, enfim, dito tudo isso, o documento entrará no termo corredentora. Vai falar do parágrafo 17 ao parágrafo 22 sobre esse termo. E, dentre outras coisas, o documento vai reconhecer que esse termo aparece no século XV. E esse termo é muito interessante, ele aparece como uma correção a um outro termo que era usado a Nossa Senhora. Antes do século XV, as pessoas usavam o termo redentora para se referir a Nossa Senhora. Nossa Senhora era chamada de redentora. Era óbvio que não era chamada de redentora, significando que ela era uma redentora a mais, como já falamos aqui. Nossa Senhora era chamada de redentora porque ela era a mãe do Redentor. Era uma abreviação do termo mãe do Redentor. Só que com o tempo, os santos, os padres, a igreja, foi percebendo que esse termo causava muita confusão. E foi-se proposto um outro termo, que era o termo corredentora. Porque o termo corredentora, ele era muito mais brando, muito mais flexível que o termo redentora. E esse termo corredentora foi usado por alguns papas. Aqui o documento reconhece isso. Inclusive, São João Paulo II utilizou o termo corredentora ao menos em 7 ocasiões. Ou seja, um papa pós-conciliar, pós-concílio Vaticano II. Então, aqui o documento vai reconhecer que o termo corredentora foi utilizado por alguns papas, foi utilizado por alguns santos, pelo menos a partir do século XV. Ou seja, nós vemos que o termo é tardio. O termo corredentora, para se referir a Nossa Senhora, é um termo que só surgiu há 500 anos atrás. Há 600 anos atrás. É um termo tardio na história da igreja. Por mais de 1 milênio, a igreja não chamou Nossa Senhora de corredentora. Esse termo foi um termo criado para alterar o termo antigo que era usado para a Virgem Maria. E aqui cita que alguns papas, como o Papa Francisco e o Papa Bento XVI, então Cardeal Ratzinger, não eram favoráveis ao termo corredentora por alguns motivos, né? Que parecia que tirava a posição de Cristo como único redentor. Veja, o Papa Francisco e o Ratzinger, né, o futuro Papa Bento XVI, não está dizendo que Nossa Senhora não é cooperadora na redenção, mas está dizendo que o termo corredentora não era um termo muito adequado para se utilizar para expressar essa verdade. Então percebemos aqui essa primeira parte. A igreja reconhecendo que o título foi usado, reconhecendo que o título é tardio e mostrando os prós e os contras. Ou seja, existiam pessoas que defendiam, papas inclusive, existiam papas que não defendiam. Essa é a realidade. É um termo que estava sendo amadurecido na igreja. Não era um termo canonizado,
Não era um termo dogmatizado, como, por exemplo, o termo Mãe de Deus, como, por exemplo, o termo Imaculada Conceição. Era um termo teológico que estava sendo maturado ao longo dos séculos. E dentro dessa maturação, a igreja hoje reconhece que é um termo que causou mais problemas do que resolveu os problemas. Ou seja, é um termo que contribuiu para mais prejudicar a noção que a igreja tinha da Virgem Maria e que os não católicos tinham da Virgem Maria, do que para, de fato, ajudar a compreender esse mistério maior. Então, aqui se trata de um cuidado da igreja ao esclarecer a própria doutrina. A igreja ela quer honrar tanto a Virgem Maria que ela quer que a Virgem Maria seja honrada da forma correta. Não de uma forma confusa. Não de uma forma que venha trazer maus entendidos. Não de uma forma que venha trazer para a Virgem Maria um título e uma honra que ela não pertence, que é tomar o lugar de Cristo. E perceba, novamente eu repito, que se o termo for entendido da forma correta, não há problema algum com o termo. O termo não é um problema em si mesmo, mas pelo fato de ele ser ambíguo, por ele ter uma dupla interpretação, ele causa mais confusão do que ajuda na compreensão dos dogmas marianos. E, portanto, aqui nós vamos já pular para a parte da medianeira. E o documento vai falar sobre Nossa Senhora como medianeira de todas as graças, ou melhor, o termo medianeira. E esse termo vai aparecer do parágrafo 23 ao parágrafo 29. E depois virá também o parágrafo 28, 29, e depois vai vir outros termos, né? Outros títulos. E aqui é uma coisa muito interessante, porque a igreja reconhece o título medianeira para Nossa Senhora. A igreja ela não anula esse título, ela não condena esse título, ela reafirma esse título. Porém, o que a igreja vai fazer no documento é explicar qual é a compreensão e o entendimento correto para o título de medianeira de todas as graças. A igreja não está dizendo, olha, Maria não é medianeira. Ela está dizendo, Maria é medianeira nesse sentido aqui. Existe um sentido pelo qual Maria é medianeira. E existe um outro sentido pelo qual Maria nunca poderá ser medianeira. E a igreja vai reconhecer que Maria é medianeira no campo da intercessão. Que ela alcança para nós as graças de Deus pela sua intercessão e pela sua união com nosso Senhor Jesus Cristo, por via da união hipostática, por via da sua maternidade divina. Então, o que a igreja vai dizer não é desqualificar o termo medianeiro, pelo contrário, mas é explicá-lo da forma correta. O termo medianeira, referente a Nossa Senhora, segundo o que a igreja vai declarar, não anula em nada a verdade da única mediação de Cristo como Redentor. São mediações distintas. Cristo é o único mediador de redenção, como o próprio São Luís Maria Grion de Montfort irá dizer no seu Tratado da Verdadeira Devoção. Ele vai fazer a separação entre a mediação de Cristo e a mediação de Maria, dizendo que Cristo é mediador de redenção, porque ele é Deus e homem. Só ele é Deus e homem, só ele pode redimir a humanidade. Mas Maria é medianeira de intercessão, e pelos seus méritos diante de Cristo, suplica dia e noite pela nossa salvação e pelas graças que recebemos de Deus. Então, é nesse sentido que o documento vai reconhecer que Maria é medianeira. Medianeira por intercessão. E aqui no parágrafo 25 vai dizer o seguinte: por um lado, não podemos ignorar que existe um uso muito comum da palavra mediação.
nos mais diversos âmbitos da vida social, onde é entendido simplesmente como cooperação, ajuda, intercessão. Por consequência, é inevitável que se aplique a Maria no sentido subordinado e de nenhum modo se pretenda acrescentar alguma eficácia ou potência à única mediação de Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E o documento também vai dizer que, de certa forma, os fiéis também fazem parte de uma certa mediação. Isso é óbvio. Quando pregamos o Evangelho, quando falamos de Jesus, quando levamos a fé para outras pessoas, estamos sendo mediadores entre elas e Deus. Mas nunca de uma forma, da mesma forma como Cristo é mediador. E depois de explicar tudo isso, nós vamos para uma outra parte. Bom, o documento vai reconhecer que Maria é cooperadora na obra da redenção. O documento vai reconhecer que Maria ela é medianeira na obra da redenção, medianeira das graças de Deus. Porém, o documento também vai estender essa mediação, essa cooperação a todos os fiéis. Ou seja, todos os fiéis batizados em estado de graça são mediadores e também cooperam na obra da redenção de alguma forma. Porém, o documento vai destacar que, de forma alguma, essa cooperação e mediação dos fiéis e dos santos pode ser comparada à cooperação e à mediação da Virgem Maria. Ou seja, a cooperação da Virgem Maria na obra da redenção tem um aspecto singular e especial que de nenhum santo e de nenhuma outra criatura possa haver. E aqui eu separei alguns parágrafos onde o documento vai falar sobre isso. Parágrafo 32, o documento vai dizer: se isto vale para cada cristão, cuja cooperação com Cristo se torna cada vez mais fecunda, quanto mais se deixa transformar pela graça, com maior razão se deve afirmar de Maria, de um modo único e supremo. Maria é medianeira e coopera na salvação, na redenção de Cristo de modo único e supremo, porque ela é cheia de graça, que sem colocar obstáculos à obra de Deus disse: eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ela é a mãe que deu ao mundo o autor da redenção e da graça, que se manteve firme junto à cruz, sofrendo com o filho, oferecendo a dor do seu coração materno, traspassado pela espada. Ela esteve unida a Cristo desde a encarnação até a cruz e a ressurreição, de um modo exclusivo e superior a quanto poderia ocorrer com qualquer fiel. Só esse parágrafo já desmonta completamente a narrativa dos tradicionalistas que querem colocar esse documento como rebaixando a Virgem Maria. Os tradicionalistas exagerados, acerbados, radicais, vão falar que o documento é uma blasfêmia porque coloca Maria num nível abaixo do que lhe pertence. Isso é uma mentira deslavada. E nós vemos aqui porque isso é uma mentira, porque o próprio documento diz que essa cooperação de Maria na redenção ela é superior e suprema à de qualquer outra criatura, exatamente em virtude da sua maternidade divina, da sua união com Cristo, que é diferente de todos os outros. Bom, o documento vai continuar. Nós temos aqui o parágrafo 37. Vai dizer: a maternidade espiritual de Maria tem algumas características. E aqui vai falar dessa maternidade, né? Que é exatamente esse elo que faz com que a Virgem Maria ela tenha um papel singular nessa redenção.
E no parágrafo 38 vai dizer que Maria está unida a Cristo de modo único, por causa de sua maternidade e por ser cheia de graça. Isso percebe-se na saudação do anjo, que utiliza a palavra reharitomene, que é única e exclusiva em toda a Bíblia. Ela que acolheu no seu ventre a força do Espírito Santo e foi mãe de Deus, torna-se pelo mesmo Espírito mãe da Igreja. Por essa peculiar união de maternidade e graça, a sua oração por nós tem um valor e uma eficácia que não se pode comparar com qualquer outra intercessão. São João Paulo II relacionava o título de medianeira com essa função de intercessão materna, porque ela põe-se a permeio, isto é, faz de mediadora, não como uma estranha, mas na sua posição de mãe, consciente de que tal pode ou antes tem o direito de fazer presente ao filho a necessidade dos homens. Veja como que isso é esplêndido e magnífico, como que é belo essa fala no documento sobre a Virgem Maria. No parágrafo 42 vai dizer que entre os eleitos e glorificados junto a Cristo está em primeiro lugar a mãe. Por isso, podemos afirmar que existe uma colaboração singular de Maria na obra salvífica de Cristo que ele realiza na Igreja. Trata-se de uma intercessão que a converte em sinal materno da misericórdia do Senhor. Desta maneira, porque ele assim quis livremente, o Senhor outorga a sua própria ação em nosso favor, um rosto materno. Veja, o documento o tempo inteiro reafirma a doutrina da cooperação de Maria na obra da redenção. O documento faz questão de reafirmar categoricamente essa verdade. Não há, pelo contrário, não há nenhuma mudança doutrinária. Pelo contrário, existe a reafirmação da doutrina que a Igreja sempre acreditou a respeito dessa cooperação. No parágrafo 64, o documento vai dizer o seguinte: essa cooperação possibilitada por Cristo, suscitada pela ação do Espírito, que no caso de Maria, distingue-se da cooperação de qualquer outro ser humano, pelo caráter materno que Cristo mesmo na cruz lhe atribuiu. Não tem como dizer outra coisa. A cooperação da Virgem Maria na salvação é singular, não é equiparada, não é rebaixada a nenhum outro nível, a nenhuma outra criatura, nenhum outro santo no céu possui a prerrogativa que Maria possui na obra da redenção. Isso aqui ficou muito claro. Voltando aqui agora aos parágrafos, o documento vai falar sobre Maria na comunicação das graças divinas. Nós falamos e reafirmamos que Maria é cooperadora na obra da redenção, que Maria é medianeira de todas as graças. Agora, como acontece essa mediação? Como que as graças que Maria alcança para nós chegam até nós? Como que se dá essa participação dela entre Deus e nós no tocante à graça? É o que nós veremos agora, no parágrafo 45 e 46, que vai dizer o seguinte: este sentido de mãe dos fiéis permite falar de uma ação de Maria também em relação à nossa vida da graça. No entanto, convém advertir que certas expressões que podem ser teologicamente aceitáveis, com facilidade estão carregadas do imaginário e simbolismo que transmitem, efetivamente, outros conteúdos menos aceitáveis. Por exemplo, apresenta-se Maria como se ela tivesse um depósito de graça separado de Deus. Então, não se percebe de modo tão claro que o Senhor, em sua generosa e livre onipotência, quis associá-la à comunicação dessa vida divina que brota de um único centro, que é o coração de Cristo, não Maria. E, de fato, Maria não tem um depósito de graça separado de Cristo. Isso é uma interpretação falsa, né? É frequente também, diz o documento,
que ela seja apresentada ou imaginada como uma fonte pela qual emana toda a graça. Não, Maria não é fonte da graça. A única fonte da graça é Cristo. Maria pode ser um canal, um instrumento, e não a fonte, né? Se tem em conta que a inabitação trinitária, a graça incriada, e a participação da vida divina, a graça criada, são inseparáveis, não podemos pensar que esse mistério pode estar condicionado a uma passagem através das mãos de Maria. Imaginários desse tipo enaltecem Maria de tal modo que a centralidade do mesmo Cristo pode desaparecer ou pelo menos ser condicionada. O cardeal Ratzinger expressou que o título Maria Medianeira de Todas as Graças não era claramente fundado na revelação. Em sintonia com essa convicção, podemos reconhecer dificuldades que esse título implica tanto na reflexão teológica como na espiritualidade. Perceba, o documento não está negando que Maria é medianeira de todas as graças. O que o documento está dizendo é, primeiro, refutando a interpretação falsa, ou seja, a visão equivocada desse termo, no sentido de que Maria seria a fonte da graça. Isso não é possível. Medianeira de todas as graças não pode ser entendido dessa forma. Mas o documento também diz, né, citando o cardeal Ratzinger, que essa mediação de todas as graças não está, na opinião do cardeal Ratzinger, ainda muito fundamentado na revelação. E, portanto, é um termo que pode causar confusão. Veja, ele não está condenando o termo dizendo que ele é falso. Está dizendo que é um termo que pode causar confusão quando não é bem compreendido à luz da revelação. Mais à frente, o próprio documento vai conceder que esse termo seja utilizado desde que seja compreendido da maneira correta. Nós iremos ver. Mas continuando aqui no parágrafo 46, ele vai dizer: para evitar essas dificuldades, a maternidade de Maria na ordem da graça deve entender-se como dispositiva, ou seja, aqui ele já está dando a interpretação correta do termo medianeira de todas as graças. Ele refutou a interpretação errada, agora está dando a interpretação correta, que esse termo deve ser entendido como de maneira dispositiva. Por um lado, pelo seu caráter de intercessão, já que a intercessão maternal é a expressão dessa ajuda materna, que permite reconhecer em Cristo o único mediador entre Deus e os homens. Por outro lado, a sua presença materna nas nossas vidas não exclui diversas ações de Maria que motivam a abertura dos nossos corações à ação de Cristo no Espírito Santo. Assim, de diversas maneiras, nos ajuda a dispor-nos à vida da graça que somente o Senhor pode infundir em nós. Então, o documento está querendo dizer o seguinte: o termo medianeira de todas as graças referente a Maria só deve ser compreendido no sentido de que ela é de fato a medianeira dessas graças por via da sua intercessão e nos dispondo a receber as graças que Deus, como fonte primária, nos dá, por meio da intercessão de Nossa Senhora. Essa é a interpretação correta do termo medianeira de todas as graças. Mas vamos continuar. Agora, o documento vai falar sobre Maria como causa instrumental da graça e causa secundária. Lá a partir do parágrafo 65. Bom, aqui o documento vai fazer exatamente aquilo que eu falei. Existe uma concepção teológica de que Maria é a causa instrumental de todas as graças que nós recebemos de Deus, inclusive a graça santificante nos sacramentos. Existe uma forma errada de entender isso. Existe uma forma aceitável. A igreja não está dizendo que isso é uma verdade de fé. Está dizendo que existe uma forma errada e uma forma aceitável. E para isso, ela coloca alguns critérios. E quais são os critérios que nós devemos levar em consideração? Vamos ler. Parágrafo 65. Qualquer outro modo de compreender essa cooperação de Maria na ordem da graça
especialmente se pretende atribuir-lhe alguma forma de intervenção ou de instrumentalidade perfectiva, ou de causa secundária na comunicação da graça santificante, deveria prestar especial atenção a alguns critérios já indicados na Constituição Dogmática Lumen Gentium. Bom, o documento diz o seguinte: se você quer acreditar que Maria é causa instrumental, inclusive da graça santificante, você tem que seguir essas orientações aqui. Vamos lá. Primeiro, devemos refletir sobre o modo como Maria pode favorecer a nossa união imediata com o Senhor, que Ele mesmo realiza ao conferir a graça que só de Deus podemos receber. Sem entender, porém, a união com Maria como mais imediata do que aquela com Cristo. Esse risco está presente, sobretudo, na ideia de que Cristo nos entrega a Maria como um instrumento ou causa secundária perfectiva na comunicação de sua graça. Ou seja, o que o documento está dizendo é o seguinte: qual é o perigo da afirmação de que Maria é causa instrumental? É um perigo, não estou dizendo que é um erro, é um perigo. Esse termo ele pode ser entendido de forma correta, mas existe o perigo. Qual é o perigo? De entender que Maria, como diz aqui o documento, eu vou usar a palavra do documento, que ela seria uma união mais imediata com Cristo do que o próprio Cristo. Ou seja, a ideia de que eu só consigo chegar a Cristo se for por Maria. Eu não posso me comunicar diretamente com Cristo em nenhuma circunstância. Todas elas eu preciso primeiro falar com Maria e depois falar com Jesus. Como uma causa necessária. Perceba, não é uma questão de devoção. Eu posso, na minha devoção, preferir falar com a Virgem Maria, pedir a sua intercessão antes de falar com Jesus. Mas eu não posso usar isso como causa necessária, a ponto de que, se não for com Maria, eu não falo com Jesus diretamente. É mais ou menos isso daqui que o documento quer dizer. A nossa união com Cristo, ela pode ser imediata. Segundo critério, o Concílio Vaticano II sublinhou que todo influxo salvador da Virgem Santíssima sobre os homens se deve ao beneplácito divino e não a qualquer necessidade. Isso aqui é óbvio. Maria, ela coopera na redenção da humanidade não porque é necessário que ela faça isso, mas porque Deus quer que ela faça isso. E o documento continua dizendo: esse influxo pode pensar-se apenas a partir da livre decisão de Deus, apesar da sua própria ação ser transbordante e superabundante, quer associar livre e gratuitamente Maria à sua obra. Por isso, não é lícito apresentar a ação de Maria como se ele necessitasse dessa ação para operar a salvação. Isso é óbvio. Deus não precisa de Maria para salvar ninguém, mas ele quis que ela fosse um canal de graça na salvação da humanidade. Essa é a forma correta de entender a medianeira de todas as graças. E é isso que o documento está destacando, a forma correta. E por último, a última análise aqui, o documento diz o seguinte: devemos entender a mediação de Maria não como um complemento para que Deus possa operar plenamente, com maior riqueza e beleza, mas de maneira que nada tire nem acrescente a dignidade e eficácia do único mediador que é Cristo. Ao explicar a mediação de Maria, deve-se ressaltar que Deus é o único Salvador, que aplica de modo exclusivo os méritos de Jesus Cristo, os únicos necessários e completamente suficientes para a nossa justificação. Maria não substitui o Senhor em algo que ele não faça, não subtrai nem acrescenta. Se na comunicação da graça ela não acrescenta nada à mediação salvífica de Cristo, não deve pensar-se em Maria como um instrumento primário dessa doação. Perceba, Maria não é instrumento primário.
ela pode ser causa instrumental secundária, não primária, porque a fonte da graça é Jesus. E ele continua: se ela acompanha uma ação de Cristo por obra do mesmo Cristo, de modo nenhum, isso deve ser entendido como uma ação paralela. Ou melhor, sendo associada a ele. É Maria que recebe do seu filho um presente que... Deixa eu me perder aqui. É Maria... Vamos lá. É Maria que recebe do seu filho um presente que a situa mais além de si mesma, porque é-lhe concedida acompanhar a obra do Senhor com seu caráter materno. Voltemos então ao ponto mais seguro, a contribuição dispositiva de Maria, a partir da qual pode pensar-se numa ação em que ela contribua com algo próprio, na medida em que pode dispor de algum modo os outros, porque pertence à potência suprema conduzir ao fim último, enquanto as potências inferiores ajudam à consecução desse fim disposto. Gente, está claríssimo aqui que o documento ele abre a possibilidade, ele permite que o título de medianeira de todas as graças seja aplicado a Maria. O título não foi revogado. Aqui eu estou falando de medianeira de todas as graças. Não foi revogado. Ele foi apenas explicado. Tirado todas as nebulosas, né, as trevas que poderiam cobrir esse título, esclarecido de forma clara, católica e teologicamente precisa. Isso daqui é uma riqueza para a devoção mariana. Isso daqui acrescentou de forma magnífica a nossa devoção à Nossa Senhora como medianeira de todas as graças. E eu sou devoto de Nossa Senhora das Graças. Eu uso a medalha da consagração de Nossa Senhora das Graças. Eu uso um colar de Nossa Senhora das Graças. E eu sou o primeiro a afirmar que Nossa Senhora é medianeira de todas as graças, mas ela só o é dentro desse parâmetro e não em outro. Dentro desses limites e não fora dele. Agora, o que mudou de fato, Caio? Bom, resumindo tudo aquilo que nós falamos aqui. Deixa eu abrir a minha tela aqui para vocês agora. O que de fato mudou? Primeiro, a corredenção de Maria, no sentido de cooperação na obra da redenção de forma ativa, livre de Maria, foi reafirmada com sucesso. Segundo, a mediação universal das graças foi reafirmada como uma proposta teológica possível. Não diz que Maria, de fato, é medianeira de todas as graças, mas diz que ela pode ser entendida assim, desde que siga os devidos limites colocados pelo próprio documento. O que todo católico já conhecia o título, já entendia. Então não é novidade alguma. Só que existe uma coisa que mudou. A igreja não incentiva mais o termo corredentor. Estamos falando de termos. Termos podem mudar. Corredentora não é igual mãe de Deus, que é dogmatizado. Alguns seguidores vieram para mim e falaram: Caio, se a igreja pode mudar a corredentora, por que não muda Maria, mãe de Deus, então? Gente, corredentora é um termo que nasceu no século XV. Mãe de Deus é um dogma dos primeiros milênios, dos primeiros séculos da igreja. Você está comparando um termo recente, que não é dogma, com um dogma muito antigo da igreja, um dos primeiros dogmas, o primeiro dogma mariano, inclusive, não há comparação. Então, o que a igreja está dizendo, olha, gente, vamos procurar um termo melhor para exprimir essa verdade de que Maria coopera na redenção. Qual é o termo? O próprio nome já diz, Maria é cooperadora na redenção. Mas no final das contas, cooperadora na redenção e corredentora é tudo igual. Dá no mesmo. Beleza, dá no mesmo. Dá no mesmo se você entender corredentora da forma correta.
Se você entende corredentora da forma incorreta, não dá no mesmo. E esse é o ponto. Quando se entende o título corredentora da forma incorreta, o prejuízo para a fé é muito grande. Porque Maria acaba usurpando um lugar que ela nunca pode ter, que é o lugar de redenção, de mediação exclusiva de Cristo. Ela não é a salvadora da humanidade, no sentido em que Cristo é salvador. Agora, o que a igreja está dizendo com isso é o seguinte: o termo é inapropriado, porque causa confusão. A verdade da fé de que ela coopera na salvação não mudou. Ela é única, ela é verdadeira, ela continua, ela permanece. Mas a partir de agora a igreja está dizendo: vamos utilizar o termo mais adequado. Maria é cooperadora. Caio, eu não gostei, eu me revoltei, eu achei isso péssimo. Teve seguidor meu que falou: olha, eu concordei com 90% do documento. Mas essa mudança aí, essa desaprovação da igreja quanto ao termo corredentora, eu não admito. Meu amigo, primeiro, você não vai estar em pecado, pelo menos não mortal, dependendo das suas intenções, se você usar o termo corredentor. A igreja não está condenando com anátema quem usar corredentora. Não é isso. Agora, o que eu sugiro como católico que nós somos é que nós sejamos dóceis ao magistério. Não há problema nenhum entre católicos, entre pessoas que têm uma consciência de fé formada, bem formada, nós usarmos o termo corredentora. Não há problema nenhum nisso. O que a igreja está dizendo é que existem pessoas que não estão prontas para assimilar a profundidade desse termo. E pela fé dos pequenos, para que você não cause, para que você não seja pedra de tropeço para os pequenos, para que você não leve os pequenos na fé ao erro, evita-se usar o termo corredenção de forma oficial. Ou seja, a igreja não vai mais, pelo menos por enquanto, usar esse termo oficialmente no seu magistério. E a igreja desaconselha que nós, teólogos, apologistas, catequistas, padres, bispos, enfim, ensinemos os outros o termo corredenção. Agora, se você está numa roda de amigos católicos e você chama Nossa Senhora de corredentora, você não vai para o inferno por causa disso. O problema aqui não é gostar do termo. Não é, eu acho um termo bonito, eu também acho. O problema aqui é você rejeitar o que a igreja está dizendo, se colocar contra o magistério por causa de um gosto pessoal, de algo que nem dogma é. Então, abre um pouco a mão da sua vontade própria, da sua emoção, e pense com a razão e com a obediência da fé. Seja prudente, a igreja tem um juízo prudencial, e ela está exercendo esse juízo prudencial. É um juízo prudencial do campo da teologia. A igreja não está dizendo que você comete pecado se usar o termo. A igreja também não está dizendo que Maria não cooperou com a redenção. Pelo contrário, ela afirmou isso. A igreja está dizendo que existem pessoas que não conseguem compreender. Esse termo causa confusão e, pela fé dos simples, vamos explicar ao simples aquilo que é simples de forma simples. Como que você explica uma doutrina complexa como a Trindade para pessoas simples? Você não vai usar termos exuberantes. Então, enquanto a igreja está em amadurecimento, isso pode mudar depois. Pode vir outro papa e falar: não, de fato, corredenção está certo, é o termo que a gente já maturou, então vamos dogmatizar aqui. Pode vir. Assim como veio papas no passado que usaram o termo, assim como papas no presente, como o Papa Francisco, o Papa Bento XVI, não gostaram do termo, assim pode vir também outros papas no futuro que vão retomar o termo. Mas perceba, é apenas um termo. E não é o único que expressa essa verdade.
E por isso não vamos nos apegar demasiadamente a jogos de palavras, como os fariseus, a letra da lei, mas vamos nos apegar àquilo que de fato é a verdade dessa doutrina. É muito melhor que nós ensinamos que Maria é cooperadora na redenção para todos os seres humanos do que a gente tem que ficar explicando para quem não consegue entender o que significa corredenção. Sigamos o juízo prudencial da igreja. Não é dogma. A igreja pode alterar isso mais à frente, mas no momento a igreja diz: não é conveniente. Basta crer na igreja e não nos apoiarmos nas nossas próprias opiniões, pois o Espírito Santo foi confiado à igreja e não a nós no nosso juízo privado. E, para terminar, como eu já imagino que vai vir aí os tradicionalistas, pegando o vídeo do Padre Paulo Ricardo, onde o Padre Paulo Ricardo fala sobre medianeira de todas as graças, onde o Padre Paulo Ricardo fala sobre o termo corredenção de Maria, e vai fazer aqueles cortes, botando o Padre Paulo Ricardo contra a igreja, né? Porque agora os tradicionalistas deram para pegar vários vídeos do Padre Paulo, picotados sobre liturgia, sobre o Concílio Vaticano II, tira de contexto, corta o vídeo pela metade e publica para causar confusão. Me antecipando, eu já vou indicar aqui alguns vídeos do Padre Paulo onde ele fala sobre o tema, para que você entenda que o problema do termo corredenção, e porque o fato da igreja ter desincentivado esse termo, não é um desincentivo à doutrina. O que muda aqui não é a doutrina. O significado da doutrina da corredenção permanece. O que a igreja está dizendo é que o termo não deve mais ser utilizado no momento. Pelo menos até o amadurecimento mais pleno. O Padre Paulo Ricardo usou várias vezes o termo corredenção, medianeira de todas as graças, em algumas das suas pregações. E para que você entenda o que é corredenção, o que é medianeira de todas as graças, e para que você perceba que esse fato não contradiz em nada o que o documento está dizendo, eu vou mostrar aqui para vocês alguns vídeos só por cima, tá? Só por cima, para que vocês possam pesquisar depois e assistir em casa, para poder compreender melhor isso daqui, tá? Vamos lá. Meus queridos irmãos e irmãs, do Padre Paulo Ricardo, queremos agradecer a Deus por nos dar uma... Está lá no site dele, tá vendo? Procurem lá depois. Tem outras. Vamos lá. Tem mais. Essa pregação de 5 de março de 2022, corredentora da humanidade. Acabou não, tem mais. Mais umzinho só, vamos lá. E essa homilia, né, do dia 15 de setembro de 2022. Sim, ela é corredentora. Nossa, Padre Paulo Ricardo está contra a Igreja Conciliar. Padre Paulo Ricardo está contra o documento de Roma, do dicastério, que fala que Nossa Senhora não é corredentora. Nada disso. Primeiro que, se a Igreja vier algum dia condenar definitivamente o termo corredentora, quem usou esse termo antes da condenação, não há problema nenhum. Porque o tema ainda está em aberto.
Assim como São Tomás de Aquino já negou o dogma da Imaculada Conceição antes de ser dogma. E nem por isso deixou de ser santo. Mas esses vídeos eu quero que vocês assistam para vocês entenderem que o que o padre Paulo Ricardo vai falar e o que o documento fala é a mesma coisa. O que muda é o título. A igreja agora prefere usar o título cooperadora no lugar de corredentora. Mas a verdade permanece intacta. Meus amigos, é isso. E eu termino indicando duas leituras maravilhosas sobre Nossa Senhora. Tratado da Verdadeira Devoção, Glórias de Maria. Aqui vocês verão os títulos mais belos, mais amáveis, mais veneráveis que os santos doutores deram à Virgem Maria e que nós podemos e devemos ler, meditar e nos aprofundar neles. Fiquem com Deus. Até a próxima.